Bom, pessoal, ótimo dia a todos vocês. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Alguns alunos aqui mencionando que estavam com dificuldade, já respondi a eles e acredito que eles já estejam entrando também. Eu sou o professor Renato, estou aqui hoje, nessa manhã, primeiramente agradecendo a presença de vocês. É muito importante esse nosso primeiro contato nessa primeira semana. O áudio está bem? Está chegando, a frequência está chegando tranquila aí para vocês? O áudio não está cortando, não tem nada cortando, perfeito. Pessoal, antes de nós começarmos na semana 1, nada melhor do que nós pararmos para poder falar um pouco sobre planejamento de estudos, falar um pouco sobre a nossa aprovação, porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Eu criei a metodologia Bússola da Aprovação e é fundamental que a gente, primeiramente, se conheça, entenda a importância de uma metodologia, a importância de um controle emocional, a importância de você realmente iniciar os estudos sabendo quais são os desafios que nós teremos pela frente. E a metodologia, ter um bom planejamento de estudos, toda a ideia, todo o estudo que foi feito em cima da construção dessa metodologia, foi pensando nesses anos que nós acompanhamos diversos e centenas de estudantes, tanto no projeto junto à prefeitura, quanto no próprio cursinho pré-vestibular, já são aí mais de 20 anos acompanhando alunos nessa fase pré-vestibular, e aí sim, é fundamental que a gente compartilhe um pouco dessa experiência. Eu vou depois compartilhar com vocês esse slide, aqui logo inicialmente vocês devem estar vendo aí, nós temos uma roda da aprovação, e para a gente começar um planejamento de estudos, a gente parte do princípio do autoconhecimento, né? A roda da aprovação, ela seria que tipo de nota, que nota eu me daria ao longo desse processo. Então, quando nós concluirmos esse primeiro encontro, esse material vai estar aí com vocês, e eu gostaria que vocês já iniciassem respondendo a ele, né? Por que que eu digo isso? Porque quando a gente fala pensando a longo prazo, será que nota que eu me daria, né? Que nota que eu me daria, por exemplo, no quesito memorização? Eu lembro tudo que eu estudo? Então, eu lembro muito, eu lembro bem, então está 10 ali. Mas digamos que nesse primeiro quesito aqui, você não tenha tanta memorização, então vai dar 5, dá 3, dá 1. Concentração. Eu assisto aulas, né, na escola. Será que eu consigo me concentrar? Ou eu fico ali viajando no meu mundo interior durante as aulas? Te dê notas. Concentração durante estudo individual. Quando você está ali sozinho na sua casa, estudando no período da tarde, será que você consegue estudar ou também consegue ali, ou fica viajando ali durante a aula? Temos ali resolução de exercícios. Você consegue resolver exercício de todas as matérias? Ou, quando eu falo todas as matérias, humanas, biológicas, exatas, assim por diante. Eu reviso as matérias? Será que eu reviso de forma correta? Né? Cumprimento do planejamento de estudos. Você atualmente segue algum tipo de planejamento de estudos? E se segue, está cumprindo direitinho? Dê nota de 1 a 10 também. Depois, quantidade de estudos diário. Quantas horas por dia você estuda? Se for 5, marque 5. Se for 8, marque 8. Se for 2, marque 2, tá? Depois, quantidade de estudos diário, né? Já falei, depois, oitavo, gerenciamento de tempo de simulado. Você tem feito simulados? Renato, nunca fiz simulados na vida. Você já fez prova do vestibular? Como foi sua gestão de tempo durante a prova do vestibular? Tá? Esse é o ponto que é importante colocar aí. Depois, autodiagnóstico de avaliação, tanto em provas quanto simulados ou vestibulares. Você tem analisado os seus erros? Isso é o chamado autodiagnóstico aí durante esse processo, tá? Vai dando nota aí de 1 a 10. Controle de ansiedade. Você controla bem sua ansiedade? Nota 10. Se você não controla nada da sua ansiedade, é super mega power ansioso, anota ali 1. Muitos estudantes são assim, e fique tranquila, porque ao longo desse processo a gente vai ensinar também como controlar essa ansiedade. Exatas, de 1 a 10, ali no item 11, física, química e matemática. Depois, biológicas. Biologia. Qual nota que você se dá para biologia? Qual a nota que você se dá para exatas? Humanas, filosofia, sociologia, história, geografia. Que nota que você se dá de 1 a 10? Língua portuguesa, interpretação de texto, gramática, literatura também.
como que nota que você se dá? Redação. Você é uma pessoa com muita agilidade de escrita, tem um bom repertório mental durante a prova, respeita bastante coesão, coerência nos seus textos, também se denota ali de 1 a 10. E isso é importante, depois eu vou deixar esse link para você fazer vou deixar ali o arquivo para vocês fazerem o download dessa roda da aprovação. E é importante se autoconhecer, porque é a partir daí que você vai ver o que mais vai te servir aí para você realmente ser transformado num estudante de alta performance. E esse é um ponto que vai fazer com que muito aluno cresça. Tem muitos alunos que não se dão, não percebem a importância dessa questão e desse autoconhecimento na hora em que ele está ali estudando, tá? Na sequência, pessoal, nós temos aqui o que a gente chama, a gente falou um pouco da roda da aprovação, e agora eu gostaria que você entendesse o que gera a reprovação. Saber o caminho que você não pode percorrer também é fundamental, tá? Então, basicamente, você tem o caminho da aprovação e você tem o caminho da reprovação, tá? E a ideia aqui é mostrar para vocês os dois, para vocês não percorrerem esse caminho. Primeira coisa, quais são os grandes motivos que geram a reprovação de um aluno, tá? Reprovação, pessoal, é gerada principalmente por quatro grandes pilares aí, tá? Primeiro, é a falta de conteúdo. Você está aqui estudando, pode até estudar muito, mas não consegue absorver todo aquele conteúdo que você estudou, ou você absorve e esquece a longo prazo. Se você não tem ali uma elevada quantidade de conteúdos absorvidos, armazenados e retidos, chances são que você não vai lembrar na hora do vestibular. O vestibular vai te fazer uma pergunta, se o conteúdo não está sólido na sua cabeça, você não vai conseguir resolver, tá? Então, segundo motivo para reprovação é a falta de atenção na hora da prova, né? São aqueles famosos erros bobos. Quem que já fez isso? Aperta o okzinho aí, quem já cometeu aqueles erros bobos, sabe, durante a prova. Dá um joinha para mim, para eu saber quem que já cometeu. E a ideia, pessoal, nessa nossa orientação de estudos, é mostrar realmente como eu não erro erros bobos durante a prova. Como que a gente corrige esse fato que te gera reprovação. Eu vi que bastante pessoas aí levantaram, deram joinha. Qualquer jogador que vai para o campo, ele precisa de uma tática, né? Todo soldado sabe que vai para um campo de batalha, ele precisa, aquela galera que está ali com ele, tem que ter uma estratégia. Se você é jogador de xadrez, você sabe que a estratégia é tudo. Isso vale também para o estudante. Se você não for um bom estrategista, não tem uma estratégia prévia para fazer aquela prova, chances são que você vai se enrolar completamente, não vai dar tempo de fazer a prova toda e, de fato, não vai conseguir passar. Um outro motivo é o emocional, o desequilíbrio emocional, o excesso de ansiedade, o excesso de insegurança. Tira, sim, o estudante das universidades, pessoal. E a gente vai ter uma parte ao longo do acompanhamento desse ano que é sobre inteligência emocional. Eu vou ensinar vocês 6 fórmulas extraordinárias de como combater a ansiedade sem tomar remédios, tá? E, basicamente, pessoal, é saber quais são os caminhos da reprovação. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? Pode até tirar foto desse slide que eu vou mostrar agora para vocês. Basicamente, esse aqui é o gráfico da aprovação. Aqui, por que é importante a gente compreender esse gráfico da aprovação, pessoal? A gente tem alunos que passaram em mais de 5 vestibulares, que passaram em várias universidades, ele atinge um estágio de realização, que é quando você começa ali a prestar o vestibular e vai passando em todos os vestibulares. Só que você já não começa no estágio da realização, quando você vem para o cursinho, tá? E aqui nós temos 3 estágios que te leva ao estágio da realização. Basicamente, todo estudante começa naquele estágio de sofrimento. O que seria, Renato, esse estágio de sofrimento? É aquele estágio que você até estuda demais, mas não consegue aprender praticamente nada, não consegue render quase nada ali daquilo que está sendo estudado. Basicamente, você faz simulados, faz provas no cursinho, só que você não evolui. Você não tem os resultados proporcionais para toda aquela ação que você está empreendendo. E isso gera muito o quê, pessoal? Frustração. Se você age demais, mas não tem uma evolução proporcional a esta ação, é claro que isso te frustra
e porque você tinha uma expectativa de crescimento, só que na realidade não foi assim, a sua nota não evoluiu como você gostaria, e é claro que é nesse estágio, pessoal, que muita gente acaba desistindo. A pessoa não vê perspectiva de crescimento, ela não vê evolução. Ela fala, não, caramba, isso não é para mim. Eu vou desistir de medicina, eu vou desistir de direito, eu vou prestar para um curso mais fácil porque eu não consigo crescer. E é claro que você não vai ter essa mentalidade. Então, na primeira aula, pessoal, a principal mentalidade de um estudante de alta performance é: eu só vou parar quando eu passar. Eu não estudo para passar, eu estudo até passar. Esse é um ponto importante. É importante que nós escrevamos isso, tá? Quando você agrega um método de estudos, pessoal, ao seu planejamento, você começa a estudar direito, tá? Por quê? Porque ele tem um planejamento de estudos que ele segue diariamente, ele tem ali um método onde ele vai colocando ele estuda, ele não esquece, ele começa a notar um aumento significativo nas suas notas, ele vai vendo que ele vai crescendo, a cada vestibular que ele presta, ele está cada vez mais próximo de passar. E é isso que eu chamo de estágio de transformação. Quando você agrega um método de estudos à sua vida, você começa a se transformar completamente. Só que muitos estudantes, eles têm esse método, só que chegando no dia da prova, ele chora, ele tem medo, ele começa a prever o futuro. Nossa, vai dar tudo errado. Nossa, eu vou errar todas as questões, eu não vou passar de novo. Isso é falta do quê? Falta de inteligência emocional. Quando um aluno consegue agregar, além de método, também inteligência emocional, tendo uma mente resiliente, segura, preparada para os grandes desafios, bom, ele de fato, ele chega naquele estágio de realização, e quando você chega nesse estágio de realização, você passa em qualquer vestibular que você prestar. Por isso que, nesta orientação, eu vou te ensinar todos os métodos de estudos, performance, planejamento, só que além disso, pessoal, eu também vou te ensinar inteligência emocional. Como ter equilíbrio, né? E isso é um ponto extremamente importante, e claro, estar preparado para os grandes desafios da sua vida, não só no vestibular. E quando você chegar nesse estágio, com toda certeza você vai querer me mandar uma mensagem dizendo: ó, Renato, obrigado, realmente mudou minha vida. Eu comecei a entender a importância desse estudo, desse preparo, desse planejamento, e eu comecei a crescer e estou vendo os resultados que eu realmente esperava. Então, esse é um ponto que é extremamente importante, e quando a gente começa a compreender esse mecanismo, as coisas tendem a melhorar, tá? E é claro, pessoal, a gente está entrando agora numa das principais assim, partes dessa nossa primeira conversa de hoje, porque gerenciamento de rotina e produtividade, a primeira coisa é produtividade. Tá? O que é produtividade, tá? Produtividade nada mais é do que a execução de tarefas pelo tempo, tá? Dá uma olhada aí no slide, pessoal. Você vai ter ali uma série de tarefas para cumprir no seu dia a dia. A gente vai mostrar o planejamento de estudos. Eu acho que vocês pegaram ontem lá no cursinho um quadro. Todo mundo pegou? Dá um joinha para mim se todo mundo pegou aquele quadro semanal. Todo mundo pegou? Bacana. Quem não pegou, eu vou depois disponibilizar para vocês. Peguem na segunda-feira lá, tá? Bacana. Então, por exemplo, eu tenho lá 8 horas de estudos por dia, tá? E eu tenho 3 disciplinas. Se eu não consigo cumprir essas tarefas nessas 8 horas que eu tenho de estudos por dia, lembre-se, antes de se julgar, você tem que se avaliar. Às vezes, essas 3 disciplinas estão muito para a sua velocidade de absorção e aprendizado, tá? E eu vou te mostrar um pouquinho mais para frente que cada estudante tem uma velocidade. Então, basicamente, antes de se julgar, eu não dou conta, calma. Se você ver que 3 disciplinas nesse tempo de 6 horas, de 8 horas por dia, não está suficiente, vai aumentar as 8 horas? Às vezes não vai ter como. Então, o que eu preciso fazer? Diminuir o número de matérias. Então, você pode regular as tarefas que você vai fazer dentro desse tempo que você tem. O que você não pode no tempo que você tem, ficar mexendo em celular, conversando com seu colega, fazendo coisas que vão atrapalhar a sua produtividade, tá bom? E a gente sabe que lá na frente nós vamos entender um pouquinho desses sabotadores aí da produtividade. Então, produtividade e execução de tarefas pelo tempo. Quando eu falo de produtividade, pessoal, a gente vai compreender esses 4 pilares que estão aí, tá? Esses 4 pilares vão, de fato, construir uma alta produtividade no aluno, tá? Que vai tirar o quê? Uma alta performance nos estudos, tá? E a parte mais importante, ao meu ver,
tá? De produtividade, é clareza e mentalidade, tá? Isso sem dúvida, pessoal, tem muita gente que a gente ensina método de estudos, estratégias de estudo, monta o planejamento de estudo, só que a pessoa, se ela não tem clareza, não tem uma mentalidade correta, ela não consegue colocar nada daquilo em prática, tá? Renato, o que seria clareza? Basicamente, pessoal, clareza nada mais é do que se ter um objetivo muito claro em mente, tá? É saber aquilo que você quer para a sua vida, tá? Não sei se vocês lembram daquele Alice no País das Maravilhas. Tinha um gato, né? A Alice estava ali andando, né? No caminho, de repente ela chegou, só uma aguinha, pessoal. E ela não sabia para onde ir. E ela fala, gato, que bom que você apareceu. Ela está ali diante de três caminhos. Aí o gato pergunta para ela, Alice, para onde você está indo? Ela fala, não sei, gato. Ele fala, então, Alice, qualquer caminho serve. E é exatamente isso, pessoal, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você tem uma clareza de qual objetivo você tem na vida, você consegue chegar lá de maneira muito mais precisa, muito mais rápida, sofrendo cada vez menos. Então, você precisa de um objetivo claro na sua vida. Eu quero ser médico, eu quero ser ortopedista, eu quero montar a minha clínica, eu quero montar o meu hospital, associar a pessoas diferentes, abrir uma rede de hospitais pelo Brasil inteiro. Eu preciso ter clareza em relação ao meu objetivo. Tem gente que faz cursinho e que não sabe o curso que quer. Renato, acho que eu estou com dúvida entre direito ou medicina. Se você pegar uma universidade, pessoal, os pesos para direito são completamente diferentes dos pesos para medicina. Quem quer medicina tem pesos muito elevados em ciência da natureza e humanas é baixo, mas quem quer direito tem pesos elevados em humanas e natureza mais baixo. Isso exige uma estratégia completamente diferente para cada caminho que eu vou percorrer. Então, ter clareza é fundamental para que você realmente saiba onde você quer chegar. Quem não tem clareza não vai conseguir ser produtivo. Por que eu vou estudar hoje à tarde? Eu nem sei o que eu quero da minha vida, então por que eu vou estudar? Então você não vai se motivar a estudar sem clareza. Clareza, eu associo muito, pessoal, a isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Quando eu era novo, eu ganhei um quebra-cabeça e eu comecei a montar aquele quebra-cabeça, sabe, de 10 peças, depois de 20 peças, depois de 100 peças. Até que um dia minha mãe acabou me dando lá um de 1000 peças. Eu fiquei com tanto medo de fazer aquilo, que minha mãe que chegava falava assim, antes eu pegava o quebra-cabeça, rasgava tudo e começava a montar, porque eu queria montar aquilo com muita rapidez. E aquele de 1000 peças eu não consegui montar em um dia só, demorei quase 20 dias para montar aquilo. E basicamente um dia, eu ganhei um quebra-cabeça, né, já um pouco mais velho, 14 anos, salvo erro, de 5000 peças, né? E eu não sei porquê, na hora que eu olhei aquele número de peças dentro da caixa ali, praticamente eu entrei em desespero, né? Minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, não vou conseguir montar isso aqui, esse quebra-cabeça de 5000 peças, né? E ela falou uma coisa para mim que mudou minha vida até hoje, né? Ela falou, não faz diferença, né? Eu falei, mas fazer o quê, mãe? Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, também me acompanhou ao longo desse período. E ela falou para mim, por que você, ao invés de rasgar a caixa, você não olha o desenho? E eu nunca tinha parado para pensar que a imagem na tampa da caixa era a imagem do quebra-cabeça. Por quê? Porque eu era tão ansioso, queria rasgar aquilo, fazer aquilo logo, e quando eu vi que a imagem da figura completamente montada estava na tampa, peguei essa tampa, coloquei ali na parede do meu quarto e comecei a montar aquelas pecinhas de acordo com aquela imagem. Ou seja, agora eu tenho uma referência, eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha uma clareza de qual era o meu real objetivo final. E como eu tinha clareza de qual era o meu objetivo final, montar o quebra-cabeça ficou muito mais tranquilo. E eu notei que na vida é a mesma forma. É como se a vida fosse um saquinho cheio de pecinhas, onde todo dia você acorda, enfia a mão, pega ali aquela pecinha certa para ir montando aquele quebra-cabeça, aquela imagem que você pré-estabeleceu na figura da sua vida. Agora, se você não tem uma imagem pronta da sua vida, de onde você quer chegar, chances são que você nem vai colocar a mão lá para pegar uma pecinha, ou vai pegar a pecinha e nem vai saber onde colocar, porque você não tem ainda a imagem definida da sua vida formada. Então, se você hoje acabar essa aula, esse primeiro encontro, tá? Pega um papel, escreva, sabe, com detalhes aquilo que você quer para sua vida, sabe? Isso é um ponto importante, porque
Se você ainda não fez essa tarefa, faça. Escreva numa folha quais são os meus grandes objetivos da vida, né? Não só passar no vestibular, mas sabe, detalhes, qual curso, qual universidade, quais são os trabalhos que eu quero desenvolver ao longo do meu curso, depois de formado, onde eu quero trabalhar, quero prestar concurso, quero trabalhar numa empresa privada, trabalhar para mim mesmo, abrir a minha própria empresa, o que que eu quero nesses próximos 10, 15, 20, 50 anos da minha vida. Quanto mais detalhes, quanto maior a clareza desses objetivos, maior será a minha produtividade. E aí eu vou te dar outra dica. Pega essa folha, dobra ela e guarde em um lugar onde só você saiba. E todos os dias, e você daqui para frente, seu grande objetivo é cumprir tudo que você colocou naquele papel. Se você, de fato, cumprir tudo aquilo que você colocou ali naquele papel, você, de fato, vai ver que é uma pessoa de grande sucesso e você conseguiu conquistar todos os seus objetivos da sua vida. E é isso que é um ponto bacana, porque escrevendo e voltando a ele, você vai ver o quanto é importante e o quanto você vai crescer enquanto estudante de alta performance. E isso, pessoal, e ter clareza, pessoal, você vai ver que clareza, ela te faz desenvolver uma mentalidade diferenciada. Isso vai te gerar uma alta produtividade, ele vai te fazer te engajar, vai te motivar a fazer alguma coisa. Agora, se eu não tenho clareza no meu objetivo, eu não vou produzir absolutamente nada. Mas olha só, pessoal, além de clareza, esse ponto aqui é muito importante, mentalidade. Renato, quando você fala de mentalidade, você está falando do quê, exatamente? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente olha para essa imagem aqui, né, a gente vê aqui uma estrada, né, que você vai seguir pela frente, e basicamente eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. A jornada em direção ao seu grande prazer, a jornada em direção à sua aprovação, que é para isso que nós estamos aqui, eu gosto sempre de relacionar a uma estrada não pavimentada como esta que está aqui ao meu lado, mas eu preciso compreender que ela é uma estrada longa e cheia de buracos. Quando eu sei que ela é uma estrada cheia de buracos, quando eu tenho essa consciência, essa mentalidade, eu sei que eu posso cair. Agora, o problema é quando muitos estudantes chegam no cursinho e acham que é uma estrada pavimentada como essa que está aqui, tá? E aí ele não percebe, ele não entende que ele vai ficar ansioso? Vai. Você vai se deparar com pessoas que não acreditam em você? Vai. E são esses buracos que você precisa entender desde agora que são naturais dessa estrada e eles vão existir. Renata, mas está demorando muito para eu passar. Natural. Não esqueça disso, é uma estrada longa, cheia de buracos. Longa, ela vai demorar sim, mas você já sabe disso antes mesmo de trilhá-la, antes mesmo de cursá-la. Ela é longa e cheia de buracos. Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês é que, basicamente, na sua vida, você pode escolher entre dois caminhos: ou buscar o prazer, ou fugir da dor. Se você quer ter 50 anos de idade, numa satisfação total na sua vida, realização financeira, uma saúde confortável, seus filhos estudando em boas escolas, sua espiritualidade bacana, sua família saudável, isso dá muito prazer, todo mundo quer isso aos 50 anos de idade. Só que atingir esse prazer na vida não é simples, não é fácil. É uma estrada onde sim você vai se decepcionar, vai receber nãos, vai ter frustrações, vai quebrar muitas vezes a cara em algumas paredes, não vai gostar de alguma coisa, só que se você continua trilhando esse caminho, você vai encontrar prazer ao final. Só que no meio desse caminho, pessoal, envolvendo muita dor, muitas coisas, muitas pessoas querem o quê? Fugir dessa dor. Esse é um outro caminho, existe um atalho, que é o caminho da fuga da dor. Ou eu busco prazer, ou eu fujo da dor. Só que a busca do prazer, existe dor. E algumas pessoas vão sim pelo caminho fugindo da dor. Só que o problema é que esse caminho da fuga da dor, não existe prazer. Então, todas as vezes que você se deparar com um problema nos seus estudos, saiba, significa que você ainda está no caminho certo, que é buscar o seu prazer. Se em algum momento você quiser fugir, não quero fazer prova porque só me dou mal, não quero me estudar porque eu não dou conta de fazer exercício, você começa a fugir da dor, chances são que você vai começar a trilhar um caminho que no final dele não tem todo aquele prazer que você tanto gostaria. Então,
Se você está numa caminhada que está tendo muitos problemas, posso falar, mas parece loucura. Eu vou te dizer parabéns, você está no caminho certo. É esse caminho cheio de nãos, frustrações, coisas ruins que de fato vão te mostrar que vai ter muito prazer ao final. Então, portanto, não fuja da dor. Aprenda a lidar com ela, tá? E outra coisa importante que eu gostaria de falar a gente já viu vários livros, né, de técnicos de futebol, técnicos de vôlei, enfim, e, e existem, enfim, os técnicos que precisam treinar a mentalidade dos seus jogadores, né? E eu já li livros de alguns técnicos e a PNL, que é aquela programação neurolinguística, ela fala uma coisa para a gente: na vida não existem fracassos, existem resultados. Se o resultado atingido for diferente do resultado esperado, mude a forma de fazer. E fracasso, a gente tem o tempo todo nos estudos. A gente fracassa tirando uma nota ruim, não conseguindo bater a meta diária de estudos. A gente fracassa não passando no vestibular dos nossos sonhos. Só que, basicamente, quando eu ressignifico, tá? Isso não é fracasso, isso é um resultado atingido, que foi diferente do resultado esperado. Quando eu penso assim, eu simplesmente vou mudar alguma forma de fazer aquilo. O resultado, ele é proveniente de um processo. Nesse processo, eu faço coisas certas, mas também faço coisas erradas. E são essas coisas erradas que fazem com que o meu resultado seja diferente. De fato, diferente até do esperado. Então, eu preciso analisar o processo, ver o que eu fiz de certo e manter. Mas aquilo que eu fiz de errado, eu preciso trocar e fazer algo certo para realmente ter o resultado esperado, que eu sempre almejei. Então, pense assim, na sua vida não existem fracassos, e sim resultados. Eu sempre ensino aos meus alunos, na vida só existem dois caminhos, ou sucesso, ou aprendizado. Renato, mas a prova valia 10, eu tirei 3. Legal, se você pega simplesmente essa prova, faz uma bola e joga fora, ou então joga na mochila, aí vai virar um fracasso. Agora, se eu pegar essa prova e me pergunto por que eu errei, eu tirei 3, perguntar para os amigos, para o professor, nem vai pesquisar no livro, vai perguntar para alguém o que, que eu fiz de errado nessa, o que eu fiz de errado naquela, o que eu fiz de errado naquela outra. É descobrindo cada erro e aprendendo que você se engrandece enquanto pessoa, e aquele 3, você pode ter certeza que se você for fazer de novo aquela prova, você vai tirar 10. Portanto, foi um erro que serviu como ferramenta de aprendizado. E aí o aluno começou, de fato, a crescer. Então, na vida, dois caminhos: ou sucesso ou aprendizado, tá? Não esqueçam disso. E esse é um ponto importante. Só que muito cuidado com uma coisa. Todo mundo deve lembrar dessa pessoa aqui. Eu lembro que quando ele assumiu o governo nos Estados Unidos, John Kennedy, ele disse uma frase muito importante, muito interessante, que falava assim: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E basicamente, traduzindo isso, pessoal, a gente às vezes coloca muita culpa nos outros sobre os nossos resultados. Eu não passei no meu vestibular porque minha família não me ajudou, meu professor não era bacana, a escola não era legal, o material não era bacana, a van que não me buscava na hora, no horário, o sol que clareou demais no meu quarto, enfim, me atrapalhava a estudar. Basicamente, eu começo a terceirizar demais a culpa daquilo que de fato é minha. Você espera demais que o sucesso venha dos outros, quando na verdade o sucesso mora dentro de você. São decisões e ações internas que vão realmente transformar a sua vida para muito melhor. Então, basicamente, eu gostaria de ensinar uma coisa a vocês hoje. Lembrem-se que eu disse que os resultados são provenientes de processos. Quando o meu resultado é negativo, e eu tenho a tradição de terceirizar, ou seja, transferir para outros, chances são que eu nunca vou refletir sobre o processo. Se eu não assumo aquele erro, a culpa é dos outros, eu nunca vou melhorar. Agora, se eu não terceirizo, tá? Eu digo, não, a culpa é minha pelo fato de eu não ter passado, eu estou gerando o que naquele instante, pessoal? Eu estou gerando uma análise do processo. Quando eu assumo a culpa, eu vou analisar todo o processo que me levou até aquele resultado. E quando eu analiso o processo, pessoal, eu acho aquilo que eu fiz de errado. Eu troco por algo certo e, bum, muda o meu resultado. Agora, se eu não assumo a culpa, eu não vou analisar o processo, eu vou sempre errar, eu sempre vou errar as mesmas coisas, eu nunca vou me desenvolver assim.
Então, lembre-se, a vida não é para você, a vida é de você. Você é o seu grande responsável pelos resultados. Então, esse é um ponto que é muito importante para que o aluno cresça e desenvolva e comece realmente a perceber o quanto ele pode ser melhor e o quanto ele pode crescer dentro desse processo. Tá? Pessoal, tá claro para vocês aí? Como é que tá para vocês? Falem para mim. Tá chegando bem aí o áudio? Tá dando para entender bem o assunto? Pode escrever no chat também. Eu estou com o chat aberto aqui. Tá? Eu sou meu autoprodutor aqui. Tá dando para gerir bacana, e estou vendo todo para vocês quiserem mandar perguntas também. No finalzinho ali, depois das 11, eu vou permitir que alguns alunos perguntem, que me mandem perguntas ou faça pergunta também, mas está chegando bem, fico feliz, tá? Então, a gente está falando de produtividade, a gente está na primeira semana, então é muito importante entender o quanto essa produtividade vai me fazer crescer e a gente já falou de clareza, de mentalidade, e vamos falar um pouquinho agora sobre energia. Energia, disposição. A gente precisa acordar de manhã, ou para quem vem à noite no cursinho, né? Senão vai chegar, não dá 10 horas da manhã, você não vai estar aguentando, ou quando chegar lá 9 horas da noite, pior, não vai ter como continuar. Então, você precisa de energia para poder atingir alta performance e ter mais energia. São dicas simples, pessoal, que hoje mesmo já pode melhorar a sua energia, tá? Basicamente, a sua energia, pessoal, ela é fruto de 4 grandes pilares, tá? Hidratação, alimentação, sono e atividade física, tá? Falando um pouquinho sobre a hidratação, né, vocês perceberam que eu estou aqui com a minha água ao lado, mas o cérebro, ele é formado por mais de 70% de água, né? Quando a gente está com a boca seca, a gente já está no segundo estágio de desidratação. Seus pensamentos ficam prejudicados. Já viu aquele filme que você está no deserto, sem água, a pessoa começa a enxergar um monte de coisa, falta de água. Então você não consegue ficar sem água. É a água que aumenta a hidratação no teu cérebro e melhora a sua alta performance de aprendizado também. Então, você pode até visitar ali uma nutricionista para te falar mais sobre hidratação e alimentação, mas o correto é entre 2 a 3 litros de água por dia, tá? Então, tem ali uma garrafinha no volume que você sabe lá, 500 ml, 1 litro, para você poder ir se policiando ao longo do dia, tá? E isso é importante para que você possa regular a sua hidratação e você vai notar, assim, um aumento da sua performance de aprendizado e você vai começar a crescer também. E outra coisa muito importante é a alimentação, né? Por quê, pessoal? Pode ser que isso pode não dar certo para você, mas dá certo para a maioria das pessoas. Então, é importante esse acompanhamento, tá? Se você quer fazer tudo direitinho, de acordo com a sua fisiologia, de acordo com seus hormônios, de acordo com o seu sexo, a sua atividade, seu peso, é importante que você tenha esse acompanhamento, tá? Por quê, pessoal, que eu estou falando isso? Dicas, tá? Para estudantes. Você vai estudar à tarde, você tem aula de manhã e você estuda à tarde, começa ali 2 horas da tarde, na hora do almoço come um javali, ali, arroz, feijão, carne, feijão tropeiro, assim, não é a alimentação mais adequada para ter uma tarde produtiva, né? A gente está falando sobre produtividade. E na hora do almoço, você se fartar de comer muita coisa, difícil de digestão, chances são que você vai ter ali muito sono à tarde. Então, você vai ter uma péssima produtividade. E é a mesma coisa à noite. Se você dorme, né, você pode ter se alimentado demais. Chances são que o seu sono também não será tão bom. E se o sono não for bom, se for ruim, no outro dia sua produtividade vai ser muito baixa. E é claro que esse cuidado com alimentos com muita gordura, excesso de carboidratos, ou seja, não sei se você sabe disso, mas o excesso de carboidratos se transforma em quê, pessoal? Em gordura. Tá? São aqueles depósitos de gorduras ali que vai te dar problemas ali ao longo desse trabalho. Então, muito cuidado. Então, muito chocolate demais. Então, tem que tomar bastante cuidado disso. Vou parar de comer? Não, não dá para parar de comer carboidratos, mas você pode diminuir e não se esqueça, porque isso é um ponto que um nutricionista sempre ajuda muito nesse sentido também, tá? Mas tendo uma regulação, para quem está buscando uma produtividade, uma alta performance, isso vai te gerar uma energia para ser mais produtivo também. Então, é recomendável comer de 3 em 3 horas, enfim, alimentos mais leves, assim por diante. Claro que frutas e verduras fundamentais para melhorar ali sua performance, e, é claro, sua energia também. Mas o mais importante que isso, inclusive, pessoal, é sobre sono. Tá? A alimentação tem tudo a ver com sono.
E por que que é o mais importante, pessoal? Tem muita gente que acha que a quantidade de horas que eles dormem, que estuda por dia, por exemplo, transforma ele no estudante de alta performance. E eu vou te falar que eu pensava isso também, tá? Eu lembro que lá no terceirão, só um desabafo bem rápido, né? Eu estudava horas por dia. Lembro que minha mãe colocava ali na minha escrivaninha, ali a comida, ficava ali, a minha mãe tirava, eu nem via que minha mãe tinha tirado aquele alimento dali, e eu ficava ali estudando, enfim, cápsula de guaraná, pó de cafeína, enfim, tentava tomar um monte de coisa que me deixasse ali um pouco mais ativo, dormia 2 da manhã para acordar 6 da manhã, para ir, né, enfim, para o trabalho, depois o cursinho à noite, e era uma loucura. E eu vi que eu era o cara que realmente estudava demais, só que eu não era o primeiro da sala. Então, o que que aconteceu comigo nesse meio tempo? De fato, falta de sono, tá? O sono, ele é fundamental para o seu aprendizado, tá? E o sono, a gente vai ter uma série de coisas importantes para falar de sono, mas dentre elas, a sedimentação das informações e do conhecimento e a revitalização do seu próprio organismo, tá? Tem o Gabriel Goffin, que ele fala muito sobre o life. Não sei se vocês que jogam videogame já viram que tem um life, né? Aquele rapazinho tá ali no meio de uma guerra, ele tem um sangue, né, que tá lá em cima, e à medida que ele vai tomando tiro, o life vai diminuindo, diminuindo até, enfim, ele morrer, tá? Basicamente, a gente precisa acordar com um life muito grande, tá? E diminuindo esse life ao longo do dia, tá? Se você não dorme bem, você já acorda com life baixo. Chances são que a sua produtividade também vai ser mínima durante o dia. Então, pessoal, primeiro ponto do sono é importante, sabe aquele sono do sono REM, tá? Você está ali no nível de atividade cerebral quando você está acordado, tá? E aí você vai caindo, 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 até que você atinge lá sono, né, bem profundos, né? Nesses sonos bem profundos que você consegue revitalizar o seu corpo e sedimentar todas as informações que você leu durante o dia. De repente você vai lá, vai acordando, chega de manhã, você acorda bacana, em altíssima produtividade. Só que se você, por exemplo, dorme muito pouco, eu durmo 3 horas por noite, né, 4 horas por noite, chances são que a sua atividade vai caindo e ela não vai cair a níveis profundos, tá? E logo você acorda. Então, a primeira coisa é a quantidade de horas de sono por noite, ela precisa ser de no mínimo 6 horas. No mínimo ali, os médicos recomendam 8 horas por dia, né, por noite. Mas esse sono, esses 6 horas, que é o sono REM, é importantíssimo, porque se você não dorme menos que 6 horas, as chances são que você não esteja aprendendo muita coisa. Você estuda, coloca na sua cabeça, mas logo aquilo vai embora. Você não consegue memorizar aquilo na sua memória de longo prazo. E às vezes, por isso, a nota até normalmente não cresce. Então, muito cuidado com essa quantidade de sono, tá? E falando até já ouviram falar em alcalose pós-prandial? Não sei se vocês sabem o que é alcalose pós-prandial, mas sabe quando você come demais, né? Que aí dá aquele soninho. Já passaram por isso? Então, é um quadro de alcalose pós-prandial, tá? Basicamente acontece o quê? Quando você come, você precisa de ácido clorídrico ali para digerir o alimento, e esse H+, ele para você realmente produzir esse ácido clorídrico, ele sai do seu sangue. Quando você retira H+ do seu sangue fica muito mais básico, tá? Esse é um quadro clínico conhecido como alcalose. E se isso acontece logo após uma refeição, é alcalose pós-prandial, tá? E a principal consequência dessa alcalose pós-prandial é o sono, tá? É por isso que você fica com sono depois do almoço, natural, tá? Só que acompanhe comigo. Se eu como picanha, mandioca, feijão tropeiro, torresmo, né? Eu vou precisar de muito ácido clorídrico para digerir tudo isso aí. Logo, eu vou tirar muito H+ do meu sangue e logo eu vou ter um alto grau de alcalose, tá? Logo, vou ter muito sono ou uma tarde pouquíssimamente produtiva. Agora, se eu almoço uma comida mais leve, né? Tenho esse cuidado com a alimentação, por exemplo, eu vou necessitar de pouco ácido clorídrico, diminuindo a saída de H+ do meu sangue, não tendo uma alcalose tão grande, portanto, tendo uma tarde aí mais produtiva, ou, né, dependendo do horário que você estuda de forma mais produtiva. Então, o que você come, sim, pode influenciar na sua tarde de estudos, esse é um ponto importante. E outra coisa, pessoal, a sedimentação das informações, né? O sono, ainda falando de sono, o sono tem muito a ver com o seu aprendizado, né? Quando você dorme,
você vai colocando tudo em ordem no teu cérebro, aquilo que você estuda durante o dia. Tá? Quem não dorme à noite, escreve numa areia. Já escreveu na areia? Né? Vem o mar e leva. Quando você dorme e você escreve num cimento fresco, quando você escreve num cimento fresco, passa o tempo, ele solidifica e tudo aquilo que você estudou fica ali. Então, basicamente, não escreva em areia, escreva em cimento fresco, ou seja, durma bem, tá? E aí, muita gente acaba cometendo esse erro, né? Cuidado com o que você come até antes de dormir. Quando você come muita coisa antes de deitar, principalmente aqui estuda à noite, né? Você tem que jantar muito tarde. Quando você vai dormir, pessoal, a sua atividade cerebral, ela não consegue cair tanto. Por quê? Porque o teu cérebro está ali, sistema digestório está todo funcionando a todo vapor, porque você comeu bastante antes de deitar. Então, se você não consegue atingir seu maior índice, né, na hora de deitar, ali na hora de dormir, você acorda cansado. Então, ou não coma, ou coma alimentos leves antes de dormir, principalmente para que você possa ter para que caia a sua atividade cerebral e para que você se revitalize e aí tenha um dia mais produtivo. O sono é fundamental, sim, para a sua produtividade, tá, pessoal? E aí, sim, por último, não menos importante, atividade física. Né, a atividade física é fundamental, pessoal, para o seu, para sua autoprodutividade, né? Renato, não gosto de caminhar, não gosto de andar de bicicleta, eu não gosto de academia. Calma, tá? Não necessariamente você tem que gostar disso, mas se você consegue implementar na sua vida como hábito, eu tenho certeza que você vai atingir a alta produtividade. A atividade física, ela libera endorfinas no seu sangue, tá? Que são hormônios do bem-estar, são hormônios do prazer, são hormônios do seu humor, vai aumentar a sua alta performance mental e física também. Então, você precisa praticar atividades físicas, sei lá, 3 vezes por semana que seja, mas, sei lá, meia horinha, enfim, em cada dia desse, seu humor vai melhorar e você vai ficar um pouquinho mais disposto, tendo mais energia para ser mais produtivo nos estudos, e é tudo que a gente mais quer, tudo que o aluno mais quer. Então, não se esqueça, hidratação, alimentação, um sono correto e implemente atividade física, porque isso sim vai fazer com que você, esse é um dos maiores segredos, inclusive, para que você possa ter um bom rendimento e, claro, ter resultados aí, os resultados que você tanto almeja, viu, pessoal? E claro que a gente está, quando a gente fala de planejamento de estudos e produtividade, o que é importante o estudante ter em mente, né? A gente vai começar nesse nosso primeiro encontro, nesse primeiro sábado, a montar esse planejamento de estudos. E esse planejamento, ele não pode ser feito de forma coletiva, ele tem que ser feito de forma individual. Por isso que eu pedi que a Gabi entregasse para vocês ontem. Agora imagina, né? Como que eu estudo química, física, matemática, história, filosofia, sociologia, literatura, redação, é muita coisa. Basicamente, além de serem muitas matérias, são muitos materiais, né? A gente tem aí o caderno, a lista de exercício, nós temos aí a apostila, né, os livros, enfim, são muitos materiais para se organizar, muitas disciplinas que, se você não se organizar em termos de horários, ou seja, o que fazer, quanto fazer, onde fazer, chances são que você vai se desorganizar e vai bagunçar tudo e não vai conseguir alcançar a sua tão sonhada aprovação. Então, esse primeiro encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como eu montar o planejamento de estudos. Só que lembre-se que a aplicação dessa ferramenta, ela vai ser durante os nossos agendamentos individuais. A proposta é que eu faça esse acompanhamento individual com cada um de vocês. Por quê? Cada aluno tem uma realidade, cada aluno tem uma quantidade de horas específicas e não dá para nós padronizarmos. A gente tem que obedecer aí a realidade de cada um dos alunos, mas o que eu preciso, basicamente, para poder montar um bom planejamento é ter uma sequência, né? Ou seja, eu tenho que ter uma sequência de horas, né? Então, eu preciso montar aqui um quadro desse, tá? Dá para vocês verem aí. Essa ferramenta, muitos de vocês levaram para casa, tá? A gente tem aqui, percebam que aqui eu coloquei aulas para quem estuda de manhã, mas para quem estuda à noite, a gente só mudaria ali o quadrante. Estudar é diferente de assistir aulas. Quando você olha num planejamento como esse, olha, numa parte eu estou tendo aulas e numa outra parte eu estou estudando. Essa aqui é a realidade de um aluno que está fazendo o curso de manhã. Tem uma hora que eu estou ali fazendo simulados, tem hora que eu estou corrigindo o simulado. Só que no seu planejamento, você precisa ter uma previsibilidade de tudo que você vai fazer ali ao longo daquela semana. Ou seja, você precisa marcar algumas coisas nesse horário. Agendar cada atividade dessas é muito importante, tá? Basicamente,
Primeira coisa que eu gostaria que vocês anotassem, e se vocês puderem anotar isso no caderno, seria muito importante. Meta diária de estudos. Todo estudante que tem um planejamento, ele tem que ter uma meta, tá? O que seria uma meta, pessoal? Basicamente, é a quantidade diárias de horas de estudos que eu vou estudar. Então, quantas horas por dia eu vou estudar? 4, 5, 7, 8? Tá? Anota isso. Quantas horas por dia eu vou estudar? Isso é uma meta, tá? Ah, um dia eu estudo 2, eu estudo 4, não pode ser assim. Tá? Constância é algo fundamental para quem está estudando, tá? O planejamento, ele tem que ter diariamente uma quantidade fixa de estudos, tá? Quando eu falo de metas, pessoal, basicamente eu estou falando de metas de estudos. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra, tá? 8 horas pode até ser uma meta legal, tá? Por quê? Isso vai depender do quê? Mas, Renato, eu jamais vou conseguir estudar 8 horas por dia, tá? Lembrando que esse estudo do do período da tarde. Qualquer hábito é construído paulatinamente, tá? De forma gradativa. Eu vou começar a fazer caminhada. Tem um bosque aqui perto da minha casa. Eu vou dar 6 voltas nesse bosque. Não vou dar conta, tá? Então, no primeiro dia, eu vou dar uma volta, no segundo dia, vou dar 2 voltas, um mês dando as voltas, depois você vai aumentando isso passo a passo, tá? Então, se você quer de fato atingir 8 horas, o que eu te recomendo, pessoal? Primeira coisa é, começa com 4 horas por dia, começa pequeno, só que coloca um prazo, tá? Começa 4 horas durante o mês, depois vai aumentando para 6, tá bom? Eu vou começar numa meta, por exemplo, de 4 horas por dia, tá? E aí depois eu vou aumentar para 6. Primeiro eu começo com 4, depois vou para 6, depois vou para 8, tá? Só que você precisa colocar também meta de tempo de mudança. Vou ficar um mês estudando 4 horas por dia, depois eu vou aumentar para 6. Depois, aí, naqueles primeiros dias, você vai ter que bater 6 horas, é difícil, não é tão tranquilo, vai tentando, vai se superando, e aí você consegue atingir muito bem em 6, aí fica mais um mês em 6, até que no terceiro mês você vai para 8 horas. Ah, Renato, mas no primeiro dia eu não consigo chegar a 8. Vai construindo aos poucos, de 6, 6,5, 7, até que você atinja esse tempo aí de quase 8 horas. Mas, Renato, é fundamental, é que eu estude 8? Não, tá? Eu estou falando isso para quem está estudando para cursos corridos, para vestibular intenso, tá? Então, essa meta, pessoal, depende de uma série de quesitos, tá? Quando eu falo de uma meta diária de estudo, seja de 4, 6 ou 8 horas, essa quantidade, ela depende do quê? Ela depende, tá? Basicamente, ela depende do quê? Ano letivo, tá? É claro que o aluno que faz primeiro, um aluno que está ainda fazendo ensino médio, ele não vai ter uma média de 8 horas por dia. Um aluno que trabalha durante o dia e estuda à noite, ele não vai conseguir ter uma média de 8 horas por dia, tá? Então, é difícil, tá? É difícil você ter tanto tempo disponível para você poder estudar. Outra, tem que levar em consideração a velocidade de absorção. Tem gente que demora mais. Eu, por exemplo, na minha época, demorava muito mais do que meus colegas, tá? Quando, sei lá, meus colegas liam lá 10 minutos uma página, demoravam 25 minutos para ler aquilo. Então, depende muito da sua velocidade de absorção, tá? Se você é um pouquinho mais lento, então tem que ter um período aí um pouquinho maior, tá? Sei lá, Renato, eu estou estudando para passar em medicina. Se você quer passar em medicina, depender do curso, FUVEST, enfim, qual que é a sua meta diária de estudos? Tem que ser muito maior do que uma pessoa com menor concorrência, por exemplo, tá? Outra coisa, limite orgânico. Você precisa entender que as pessoas precisam de limites completamente diferentes. Tem gente que 9 horas da noite tem que estar dormindo. Tem gente que dá 9 horas da noite e até meia-noite não consegue dormir. Então, quando você respeita o ano letivo que você está, a velocidade de absorção que você tem, a exigência do vestibular e o seu limite orgânico, você consegue construir uma meta adequada para que você, de fato, possa crescer. Ah, Renato, estão pensando nisso, então minha meta é de 2 horas por dia. Cuidado, pode ser pouco. Você pode até começar com essa meta, mas você precisa diariamente superando, tá? Não adianta nada você começar pequeno e agir pequeno, tá? Você não vai ter grandes resultados pensando pequeno e agindo pequeno, tá? Depois que a gente fala de metas, pessoal, a gente tem que falar de tarefas, né? Tarefas é o quê? É o que eu coloco dentro dessa meta, tá? Quais são os professores que eu vou estudar? Quais são as matérias que eu vou estudar?
né, por exemplo, e você pode medir isso de que forma, né? Então, vamos lá, você tem lá uma pessoa que está ali assistindo aula, você tem ali aulas no período da manhã. Então, à tarde, né, quais são as tarefas que ela tem, pessoal? Revisar as matérias do dia, em seguida, ela vai fazer as tarefas, depois, fazer os exercícios, depois ela vai revisar a matéria. Ela vai estabelecer quais são as tarefas. Estudar as matérias do dia, fazer exercícios e revisar os conteúdos ou revisar as matérias de acordo com aquele professor. Ou posso fazer uma revisão de cada professor, espelhando o horário da manhã. Isso tudo vai depender do aluno e vai depender tudo do tipo de tarefa que eu vou construir dentro desse período da tarde, tá? A gente está revisando matérias do dia, revisando as tarefas. Isso é um ponto importante para que nós construamos ali juntos uma meta. Lembrando que meta é a quantidade de horas que eu tenho por dia, tarefa é o que eu coloco dentro dessas metas para poder executá-las também ao longo do dia. E, Renato, por que eu preciso fazer isso? Quando você olha para o... Existe um mundo rosa, que acontece sempre, né, nessa época do ano, né? Março, abril, maio. Você está feliz, tudo vai dar certo, só que, de repente, os meses começam a passar. As matérias começam a se acumular, seus resultados não vão aumentando e, de fato, aquilo que era mundo rosa começa a se complicar um pouco e você começa a notar que você está cada vez mais longe da sua aprovação. Suas notas não aumentam, né? Tem um monte de matéria atrasada, uma desorganização só, aquela loucura. E aí, quando vai chegando perto do vestibular, ali mais para o final do ano, eu costumo chamar de outubrite esse quadro clínico. E nessa outubrite, pessoal, um monte de coisa começa a acontecer. Você começa a ter um monte de alteração fisiológica, como, por exemplo, estresse, doenças, tá? Basicamente, você não ficava nem gripado, né? Inflamação de garganta, você nem sabe. Próximo ao vestibular vem inflamação de garganta. Por quê? O sistema imunológico começa a ficar mais frágil, tá? E por que isso, Renato? Né? Todo esse medo de não passar no vestibular, tá? Proveniente dessa desorganização, matéria atrasada, faz aumentar principalmente uma substância no seu sangue, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode acarretar aí tudo isso que vocês estão lendo aí, tá? Então, Renato, eu não quero sofrer dessa outobrite, tá? Isso já aconteceu comigo no passado, não quero sofrer isso novamente, tá? Com esses sintomas da outobrite. Então, qual que é a solução para isso, pessoal? O melhor remédio, de fato, é seguir um bom planejamento. Tá claro, pessoal? Por isso que eu estou aqui falando como montar um planejamento. Terminando essa aula, pessoal, o que vocês precisam fazer? Peguem aquele quadro que nós entregamos para vocês, estipula qual que é a meta com tudo que a gente falou hoje, quais são as tarefas que você vai colocar dentro dessas metas, claro, de acordo com o seu estado atual. Se você está matriculado de manhã, se você estuda à noite, trabalha durante o dia, estuda somente à noite, se você faz, sei lá, cursinhos no período da tarde, faz um outro curso livre durante a tarde, coloca a sua vida. Qual que é a minha meta e quais são as tarefas diárias que eu vou fazer. Você vai colocar dentro dessa meta. Não adianta nós construirmos um planejamento se eu não partir primeiro da minha realidade. Tendo a minha realidade construída, mapeada, vai ficar muito mais fácil a gente começar esse planejamento, essa orientação individual, que será feita tanto presencialmente no cursinho, para quem achar melhor, ou atendimento individual que eu vou oferecer também online, aqui através desse cursinho, pessoal, através dessa modalidade aqui digital, tá? Que a gente tem essa possibilidade hoje aí desde a pandemia. E a bússola da aprovação, ela foi criada exatamente nesse período, foi em 2020, quando os meus alunos foram todos para casa, e eles estavam, tanto todos nós estávamos navegando em mares desconhecidos diante daquela situação que estávamos vivendo, e muitos alunos querendo desistir, achando que não conseguiria, que não daria certo, e foi o ano que nós tivemos o maior volume de alunos aprovados. Foram 39% dos nossos alunos ali com um resultado positivo, e daqueles grupos que estavam ali juntos, né, 39% ficou, e dos 39% que ficaram, 85% foram aprovados em grandes vestibulares, porque entenderam o papel do aluno, do estudante, dentro da sala de aula. É diferente do estudante. O estudante é aquele cara que senta ali na cadeira à tarde e monta e segue o seu planejamento diário. O aluno é aquele que fica ali como a Netflix só, assistindo aula, e ele nunca vai ter uma evolução, ele nunca vai crescer como ele gostaria, porque ele não segue um planejamento. Tem um provérbio africano que eu gosto muito,
e ele diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser chegar longe, vá acompanhado. Então, muitos alunos, às vezes, chegam com todos os vícios, achando que eu sei estudar, e não decide escolher aí uma boa orientação, um acompanhamento pedagógico, um acompanhamento psicopedagógico, que é o que, de fato, fará a diferença na vida de muitos de vocês, tá? Eu não quero, eu sei que ficar aí sentado, não sei em que situação vocês estão assistindo a essa aula, mas eu gostaria muito de aproveitar esse momento para deixar livre para que vocês façam pergunta ou coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse nosso primeiro conversa, dessa apresentação meio que geralzona aí do nosso planejamento de estudos e como que vai ser essa nossa jornada juntos. Fiquem à vontade, eu gostaria muito que vocês compartilhassem aí comigo e dissessem o que vocês estão achando e o que vocês acharam desse nosso primeiro momento juntos. Quem pode começar a compartilhar aí? E se gostaram também, né, dá aquele joinha ali para a gente poder ter aqui uma dimensão que está todo mundo acordado aí, está todo mundo me assistindo, né, deixou seu sábado de manhã, né, para estar aqui nesse momento que para mim é fundamental, né, são 40 semanas juntos, a gente está aí na primeira semana, passamos a primeira semana juntinhos e para que ela seja produtiva e eficaz, a gente tem que começar trilhando da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Alguém gostaria de fazer perguntas, gostaria enfim, compartilhar alguma dúvida? Eu estou aqui para tirar as dúvidas, são exatamente 11h05, né? Fazem aí quase uma horinha que eu estou falando aqui sem parar, mas se foi muito cansativo, podem falar aí que eu estou aí para ouvir vocês, tá bom? Ou abrindo o microfone para compartilhar, ou mandando aqui no chat também, e eu faço a leitura. Tá bom, galera? Podem ficar à vontade. O que vocês acharam aí? Ninguém vai falar? Aqui nós temos aqui. Deixa eu ver, Trizer, é isso? É assim que fala o nome? Acho que eu não sei se estou falando da forma correta. Eu estudo à tarde e eu realmente sinto que não consigo colocar mais que 3 horas de estudos por dia. Então, é como a gente mencionou, né? Eu começo pequeno, pensando grande para crescer logo. A gente está construindo um hábito, né? A gente não consegue construir esse hábito, a gente não pode sair antes de eu estou num ponto A, eu quero chegar num ponto B, não é uma linha reta, né? Tem uma curva que eu costumo chamar que é a curva da sombra da morte, que é a curva da dor. Depois que eu passo pela curva da dor, que é a mudança de hábito, aí sim eu consigo chegar no ponto B. Então, é importante começar, mas lembre-se, sempre delimitando, sempre pensando, já programando esse pós, né? Pensando já nesse posteriormente, como que vai ser daqui para frente, já estabelecendo metas também de crescimento desse horário. Primeiro, começando ali dentro de um tempo que você consiga se desenvolver, e aí sim você. Eu vou disponibilizar, acho que a Johanna perguntou, assim que nós finalizarmos esse encontro, essa aula, ela dá um tempinho, porque tem uma horinha de gravação, e aí eu mando ela, eu deixo ela disponível para vocês em forma de link para vocês terem acesso. A gente tem aluno sabatista que não pode participar no sábado, então a gente vai deixar disponível essa gravação também. Tudo bem? Espero que eu tenha tirado essa dúvida. Pessoal, por favor, só fica bacana quando tem a participação de vocês, tá? Se vocês puderem, aqui a Ana Júlia colocou, eu gostei bastante, achei as orientações muito condizentes com a realidade dos estudantes, principalmente pelo fato de se adaptar à realidade do aluno. Excelente. Eu fico muito preocupado, Ana, quando eu vejo aqueles planejamentos prontos, sabe? Pegue e adapte, né? Ou melhor, pegue e coloque na sua realidade. Ou isso aqui aplique-se para todo mundo. Não existe planejamento de estudo perfeito, existe planejamento de estudo consistente. E qual que é o planejamento de estudo consistente? Aquele que se adequa à minha realidade. Eu não posso comparar um aluno a outro, né? Eu não posso querer que um aluno siga a mesma orientação ou tenha o mesmo tempo do outro. Fica bem difícil, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O Vinícius colocou aqui, ó, professor, tem problema se eu não conseguir passar o tempo de estudo, perdão, tem problema se eu não conseguir passar o tempo de estudo com o tempo?
porque eu também não consigo passar 3 horas, porque é correria o dia a dia. Vamos ver se eu consigo entender aqui, Vinícius, a sua colocação. Se você quiser abrir o microfone e também perguntar, compartilhar, não tenha receio, tá? Vou ver se eu conseguir aqui entender o que você queria dizer aqui. Se tem problema, eu não consegui passar o tempo de estudos com o tempo. Ou não ampliar, seria isso? Não conseguir ampliar o tempo de estudo? Seria isso, Vinícius? Só para Professor, ver se é isso que você quer pode falar? colocar. Claro, esse é o Então, momento de vocês, fique à vontade. eu tava querendo dizer que eu também não consigo passar de 3 horas por dia. E aí o senhor disse que lá que com o tempo, né, a gente vai aumentando o tempo de estudo. Mas eu não consigo, tipo assim, alcançar 6 horas, 7 horas, não tem como, porque é muito corrido o dia. Então, então, assim, o máximo que vai dar é 3 horas mesmo, só de sábado e domingo que dá pra fazer mais tempo, mas na semana é impossível. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: faça o melhor que você pode no tempo que você tem, para que quando você tenha ou se possibilitar um tempo maior, você faça melhor ainda, né? Eu um é melhor que zero, né? Então eu preciso lembrar que feito é melhor que não feito. Se eu tenho 3 horas de estudos, mas são 3 horas de estudos consistente, óbvio, eu preciso compreender que eu tenho que levar em consideração aqueles 4 pontos que eu citei há pouco: o ano letivo, a minha facilidade, né, minha capacidade de absorção, a exigência do próprio vestibular, que também é um ponto que tem que ser levado em consideração. E isso tudo, quando você pesa isso tudo na balança, né, quando você, por exemplo, você entende que é possível que é possível que você passe com 3 horas de estudo? Com toda certeza. Tem alunos que com 2 horas de estudos muito bem planejada, muito bem desenvolvida, ele passou também no vestibular. Mas eu quero sempre levar em consideração que eu devo buscar dentro do possível, né, dentro da minha realidade, e lembrando que a minha realidade ela não pode ser igual a do outro, né, eu tenho que levar em consideração a minha realidade, ou seja, o meu limite orgânico. Não adianta também eu falar, gente, precisa ser. Não, não existe isso. Eu tenho que levar em consideração o meu limite orgânico. Então, levo em consideração no letivo, minha capacidade de absorção, a dificuldade do vestibular, a exigência do vestibular e o meu limite orgânico. Se eu levar em consideração esses 4 pontos, vai fazer muito sentido ali o meu planejamento. E não tem coisa melhor do que você concluir a sua tarefa do dia. Hoje, minha meta diária são 3 horas. O que eu preciso fazer dentro dessas 3 horas? Eu vou revisar a matéria, eu vou fazer uma revisão cíclica, eu vou fazer exercícios. Perfeito, eu vou corrigir o simulado. Cumpri minha matéria do dia, Vinícius? Você deita a cabecinha no travesseiro à noite e tenha consciência de que você cumpriu a sua meta diária. Isso aumenta a sua segurança e aí você melhora também os seus resultados. Tá bom, Vinícius? Não sei se eu tirei a sua dúvida, não sei se ficou claro a resposta, tá? Se não ficou, por favor, pode falar, tá? Se houver mais perguntas também, tem a mãozinha, o recurso da mãozinha para levantar, quando quiser fazer pergunta, pode apertar a mãozinha também ou mandar aqui pelo chat, pessoal. Tá bom? Fiquem à vontade. E aí, galera? Nenhuma outra dúvida? Ficou tranquilo para vocês? Tá todo mundo bem aí? Ninguém quer compartilhar mais nenhuma outra pergunta? O objetivo aqui não é cansar vocês, tá? O objetivo é vocês já começarem fazendo a tarefa 1, né? A tarefa 1 é olhar para esse quadro e falar qual é a minha realidade hoje. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, eu espero que tenha gostado, eu espero que tenha ficado bacana para vocês e para mim vai ser muito bom poder acompanhá-los. A Kemily, professor, qual método de revisão o senhor acha ser mais eficaz para quem não tem tanto tempo? Primeiro que a gente tem que levar em consideração, Kemily, ah, eu preciso ter delimitado esse tempo, tá? Qual é o tempo que eu tenho? E aí, depois que eu delimito esse tempo, aí eu vou aplicar o método de revisão dentro desse tempo, porque ele não pode ser acima da minha realidade. Eu não posso dizer para você, olha, você hoje tem que fazer uma revisão desde a primeira folha do caderno do professor. Ou você vai revisar só as matérias que você tem mais dificuldade, ou você vai revisar as matérias que têm maior peso, recorrência ou dificuldade. A gente primeiro precisa
fazer essa tarefa inicial. Quando você tem definido, delimitado, professor, eu tenho 1 hora por dia. É o ideal? Não é o ideal, mas eu só tenho 1 hora. Eu não posso construir nenhum tipo de método de revisão, de sequência revisional, se eu não tenho essa realidade. Então, a primeira coisa que você deve fazer é realmente colocar seus compromissos. Eu falo, antes de montar um planejamento, coloca tudo que você, quais são os horários que você não pode estudar. Eu já preencheria lá. Por exemplo, esse horário eu vou para academia, esse horário é que eu vou fazer unha, esse horário é que eu tenho pilates, esse horário é que eu... Preenche. O que sobrar ali vai ser o seu horário o seu momento de estudo. E aí ali você vai montar o seu planejamento em cima deste horário, tá? Existem 6 perguntas que todo estudante deve fazer para si mesmo. Quanto tempo eu tenho? Quando eu estudo? Onde eu estudo? Por onde eu estudo? O que eu estudo? E como eu estudo? Quanto, quando, onde, por onde, o que e como eu estudo. Isso seriam aí as chaves indicadoras de alta performance, que eles chamam de 6 KPIs. Se eu responder essas 6 perguntas, certo é de que eu terei um planejamento ideal e adequado para a minha realidade. Se eu já começar falando assim, eu vou estudar 3 horas por dia, ele vai lá e preenche bonitinho, 3 horas todos os dias. No primeiro dia ele não consegue, no segundo dia ele não consegue, no terceiro dia ele não consegue. Primeira coisa que você vai gerar dentro de você é a insegurança, porque você não montou um planejamento, você montou um planejamento, porque você está mentindo para você mesmo. E quando você monta um planejamento de estudos, você não tem confiança, porque a insegurança mora onde? Ela mora no passado, é tudo aquilo que eu deixei de fazer. A ansiedade mora no futuro, é tudo aquilo que eu não tenho controle. Eu não posso mudar o passado e também não posso alterar o futuro. Eu posso ter um hoje, agora planejado. Então, antes de pensar no Everest, a gente tem que desenvolver os nossos cumpizeiros. Então, eu tenho que pensar todos os dias nos meus hojes para chegar no meu amanhã de forma estratégica, saudável, com saúde e com realização e controle emocional. Agora, eu não posso partir primeiro nem de achar que é possível fazer em menos tempo, ou achar que eu posso fazer muito e, na verdade, não fazer tanto. Por isso que eu tenho que ter muito claro, eu tenho que ter uma clareza, eu tenho que ter uma mentalidade, eu tenho que ter muito bem esquadrinhado isso aí, porque isso tudo vai fazer a diferença lá na frente, tá? Eu acho que essa foi uma forma aí para tentar explicar e elucidar esse ponto que eu coloquei, Cameron. Espero que tenha ficado claro para você também. 11h16. Eu falei que iria até às 11h30, tá, pessoal? Para não ficar aí 1h30 muito cansativo para todos vocês. Mas eu estou aqui à disposição de vocês, pessoal. E se vocês gostaram, eu espero que nós já, a partir da semana que vem, já comecemos a montar aí a nossa agenda. Eu vou deixar com a Gabi as agendas da bússola da aprovação, para que o aluno faça. Eu sempre atendo alunos de meia em meia hora, são atendimentos individuais de meia em meia hora. A proposta é que dentro dessa meia hora, com esse quadro preenchido, a gente já comece a traçar a sua orientação de estudos professor, não posso ficar tarde no cursinho. A gente marca online, não há problema nenhum. A ideia é que nós, juntos, construamos aí esse pontapé inicial, e aí é importante que você vá fazendo. O Waze ensina muito isso para a gente, né? Eu sei onde eu quero chegar, então ele me dá uma previsibilidade. Ó, daqui 2 horas você chega lá. Se aparecer um obstáculo na frente, ele mesmo corrige a rota e aí te manda por um outro caminho. Quando você tem o planejamento traçado, fica muito mais fácil corrigir as rotas quando chega lá na frente e aí você tem que desenvolver e melhorar o seu rendimento. Perfeito, pessoal? Uma última dúvida. Tranquilo? Perfeito. Fala para mim o seu nome de novo, só para eu falar direitinho, porque eu vi que eu li errado. Tris Rê. Tris Rê. Perfeito. Pode falar, Tris Rê. Eu estudo no período da tarde, que nem eu tinha falado, mas, ser bem sincero mesmo, tipo, tem muita aula que a gente fica vago dentro da sala, ou que a gente faz alguma coisa muito rápido e depois fica umas meia hora, 40 minutos livre. E também porque a minha escola não é tão difícil, então eu penso muito em fazer esse ano só para passar e focar nos estudos, mas
Isso será que me prejudicaria ou valeria a pena se fosse para ocupar o tempo com o plano de estudos? Você faz ETEC? Não, eu faço SESI. Tese? Aí o cursinho você faz à noite, Isso. no período da noite, né? Então a pergunta é se você poderia aproveitar esses tempos vagos que você tem à tarde para fazer um planejamento. É, tipo, por causa que se eu conversar com os meus professores, eu acho que eles até deixam eu sair da sala. Então, eu queria saber se vale a pena focar só no vestibular esse ano inteiro mesmo e fazer para passar o último ano. É importante que, assim, todo o tempo vago, né, assim, quando a gente faz ensino médio junto ao cursinho, a gente tem que levar em consideração que a gente tem as tarefas do dia, né, então, o que você não pode perder, claro, você está no último ano, é importante que você conclua de forma também correta, né, esse seu último ano. Uma vez que você fez as tarefas de casa, né, uma vez que você concluiu as tarefas destinadas pelos professores, e aí você, de fato, tem certo de quais são os horários que você pode executar, porque não adianta nada. O problema é quando você estabelece, por exemplo, todo dia, na segunda-feira, eu vou estudar, como eu tenho aquela uma hora vaga, eu vou colocar ali que eu vou estudar naquela uma hora vaga. Pode ser que tenha segundas que você não tenha essa liberdade de sair. Então, ficaria ali, ficaria um dente, né? Ou ficariam dentes ali durante o seu planejamento. Então, eu sugeriria você fazer primeiro, né, os horários que realmente você tem vago, e claro que, havendo possibilidade de acréscimo, perfeito, você acrescenta. E aí dá para você fazer até mais tarefas dentro do estipulado. Não como substituição, né, ou não colocando numa aula vaga, até porque nesse período você ainda está em aula, eu não sei, lá é período integral, lá é integral o seu período de estudos lá? Não, lá eu entro 1 hora e saio às 6h20. Ah, você estuda, você tem aula à tarde, né? Então, no seu planejamento, isso até meio que abrindo aqui um pouco, mas é uma realidade sua, eu aproveitaria para construir realmente os horários que eu vou estudar no período da manhã, né? E à tarde eu deixaria para o estudo, e claro que eventualmente, tendo uma aula vaga, nada impede que você desafogue uma matéria atrasada, né? Faça uma revisão de um assunto que você acha relevante, mas não estabelecendo como sendo o seu horário de estudo, até porque nesse momento você está em aula, né? E o momento do estudo não pode ter essa interferência de um professor que possa te chamar ou coisa do tipo. Então, o estabelecido o horário que você tem vago, ali sim você vai colocar como estudo. E aí, o que você puder acrescentar, um extra, que você tiver no período da tarde, aí você acrescenta, mas não estabelece como definitivo, tá? Essa seria uma sugestão que eu daria a você, viu, Teresa? Sim, tudo bem. Perfeito. Pessoal, cadê? Giovanni perguntou: é importante colocar intervalos de descanso nos estudos? Fundamental, fundamental. Eu não sou muito. Tem aluno que gosta daquela técnica Pomodoro, né? Está assim, 25, pausa 5, aquela coisa. Só que eu tenho dificuldades. Eu acho que a gente tem que respeitar. Quando eu falo de respeitar o limite orgânico, é exatamente isso. Se eu ler 25 e parar 10, eu me perco no processo. Então, até as pausas precisam ser planejadas. Porque, pessoal, ser estudante, encarar uma jornada de estudos, é como uma jornada de trabalho. O aluno, você só não é remunerado, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 4 horas de estudos, e dentro dessas 4 horas eu vou parar 20 minutos. E você vai programar esses 20 minutos. E é importante que os tenha. Porque nesse período que você está estudando, você não pode ter nada ali, nenhum elemento distrator. E a gente tem um perigo aqui do lado, né? A gente tem um problema sério que é o celular. Se eu estou ali estudando, eu estou com o celular ali ao lado, eu estou tentando ler alguma coisa que requer uma carga cognitiva muito pesada, e aí o pop-up do seu celular como se fosse um oráculo, né, dizendo, nossa, me olhe. É óbvio que você vai parar e vai tentar olhar aquilo ali e vai perder tudo aquilo que você estava estudando. Então, eu sugiro que nesses minutos, nessas pausas programadas que você estabeleça dentro do seu planejamento, você as faça para que você, enfim,
faça as suas necessidades fisiológicas, como alguma coisa, tenha ali aquele momento de distração para que você depois volte e aí continue a sua jornada. Mas ter momento de pausa e a pausa programada é fundamental. Fundamental. Eu só não diria tão picadinha assim como, né, os 25, assim, como se fosse ali o Pomodoro. Para alguns serve, né, para mim já não serviria, de repente para outros daria certo, mas é importante ter esse cuidado também, tá bom? Mas essa é uma pergunta excelente aí. Galera, mais alguma outra dúvida? Seja no chat ou aqui no microfone também, eu estou ouvindo bem vocês aqui, tá? Estamos aqui 11h24, 6 minutinhos. Eu gostaria muito de desejar a vocês um excelente ano letivo. Saiba que nós vamos estar juntos, vamos batalhar juntos e vamos sair do absoluto zero, ou do ponto que vocês estão agora, para o estágio de realização e aprovação, porque o nosso objetivo é esse, levá-los à lista de aprovados, e já são aí, como eu mencionei, 20 anos vendo os sonhos se concretizando, se realizando, e é muito gratificante ver o aluno aprovado e ver o aluno com bons resultados, e saibam que estar aqui com vocês hoje, para mim, é uma grande alegria, e eu já parabenizo a todos que participaram, que se dedicaram, se dispuseram a estar aqui, nessa 1h30 me ouvindo falar. Sei que não é fácil, mas se estão aqui é porque querem o melhor e desejam o melhor, e eu não tenho dúvida que o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer para que os sonhos de vocês se realizem, tá? Então, eu desejo a vocês um excelente final de semana, que vocês possam ficar bem e possam começar bem já com as tarefas de casa, com todas as dicas que nós conversamos aí ao longo do dia de hoje, tá bom? Fico feliz de poder estar aqui com todos vocês e eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado desse nosso primeiro encontro. Sucesso e vamos lá, firme, rumo à aprovação de cada um de vocês. Viu? Um grande abraço, um final de semana abençoado a todos, aos pais que participaram juntos também. Maria Eduarda, não sei se levantou a mão, mas se levantou a mão pode falar também. Muito bom estar com vocês, tá? A todos vocês um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro também juntos. Tá? Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau, galera.